Dezembro de 1941. A infantaria alemã avança pela neve profunda nos arredores de Moscou. Cada passo exige um esforço brutal. O vento corta o tecido fino das fardas, o gelo endurece as botas e trava o movimento das articulações. À frente, uma aldeia queima. Não há calor naquela fumaça. Há apenas a resistência soviética esperando entre as ruínas. No horizonte, o objetivo final está ao alcance dos olhos. 15 quilômetros separam os alemães do Kremlin, apenas 9 milhas. Em dias claros é possível ver as torres de Moscou através dos binóculos, mas eles nunca chegarão lá. As linhas de suprimento colapsaram. Não há comida, munição ou roupas de inverno. O reforço não virá. Em poucos dias, uma contraofensiva soviética massiva atingirá as linhas alemãs. O impacto empurrará os invasores centenas de quilômetros para trás. Mas surge uma dúvida central. Por que a ofensiva travou justamente agora? À primeira vista, o frio foi o culpado. Mas na prática, o problema era a dispersão de forças. Imagine um cenário diferente. E se esses soldados tivessem apoio total? E se cada avião alemão que lutava sobre a Grã-Bretanha estivesse operando aqui? E se cada divisão Panzer presa nos desertos do norte da África apoiasse este avanço? E se a Alemanha tivesse focado cada recurso, cada fábrica e cada soldado apenas na derrota da União Soviética? A Alemanha nazista poderia ter vencido essa guerra? A resposta revela um fato brutal sobre como os conflitos são decididos. Não se trata de tática ou coragem. Trata-se de algo muito mais frio. No quadro, mapas mostram recursos esgotados e fábricas paradas. Antes de avançar, faça uma previsão. A Alemanha nazista contra a União Soviética. 1 contra 1. Sem a Grã-Bretanha, sem a América, sem frentes secundárias para distrair Berlim. Quem venceria esse duelo? Guarde essa resposta. Ao final deste relato, os fatos podem mudar sua percepção. A história real não vive apenas de batalhas e generais famosos, ela é decidida pela economia e pelo poder bruto de produção. Se você busca entender as engrenagens reais do poder, este é o lugar. O tempo dos generais acabou, o tempo dos números começou. Setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa exatamente como nos livros de história. 22 de junho de 1941. A Operação Barbarossa é acionada. 3 milhões de soldados alemães cruzam a fronteira soviética. É a maior invasão da história da humanidade. Adolf Hitler mantém o comando total. A ideologia é a mesma. As ambições de expansão continuam intactas. O objetivo de genocídio permanece o centro do plano. Mas aqui a história se divide. O que muda no cenário? Verão de 1940. A Batalha da Grã-Bretanha simplesmente não acontece. Os aviões permanecem no solo. A Luftwaffe preserva sua força total. O comando alemão não perde 1.900 aeronaves sobre o Canal da Mancha. 2.700 tripulantes experientes não morrem nem são capturados. A força aérea alemã está intacta e pronta para o combate no leste. Por que Hitler mudaria o foco de forma tão drástica? À primeira vista, uma decisão estratégica arriscada. Mas na prática, a concentração total de poder em um único alvo. Fevereiro de 1941. Erwin Rommel não recebe ordens para ir ao deserto. O Afrika Korps nunca existiu. Aquelas divisões Panzer de elite não são enviadas para o norte da África. Elas permanecem no continente europeu. Os tanques são revisados, os suprimentos são estocados e os generais estudam apenas um mapa: Moscou. No quadro, os mapas mostram uma Europa sem frentes abertas no oeste. 11 de dezembro de 1941, o momento decisivo. Hitler não declara guerra aos Estados Unidos. A Alemanha evita colocar a maior economia industrial do planeta na lista de inimigos. Não existe uma frente ocidental. A campanha do Mediterrâneo é cancelada. A muralha do Atlântico nunca é construída. As cidades alemãs não sofrem com bombardeios estratégicos. As fábricas trabalham dia e noite sem interrupções. As engrenagens da indústria alemã giram sem o som das sirenes de ataque aéreo. Tudo o que o Terceiro Reich possui é enviado para a União Soviética. Este é o cenário ideal de Hitler. Uma guerra de frente única contra o bolchevismo, sem distrações, sem divisões de tropas, sem o medo de uma invasão vinda pelo mar. Milhares de tanques, aviões e milhões de soldados focados em um único ponto de ruptura. A pressão sobre o Exército Vermelho agora é absoluta. Não havia margem para erro. Os eventos aceleraram. Assim começou a tentativa de redesenhar o mapa do mundo.
1.887 aeronaves. Esse foi o preço exato que a Alemanha pagou por um erro de cálculo. A pergunta é direta: isso realmente funciona? Vamos aos números. Ao evitar a Batalha da Grã-Bretanha, entre julho e outubro de 1940, o cenário muda. Naquele momento, a Luftwaffe lançou tudo o que possuía contra a Inglaterra. O objetivo era claro: destruir a Royal Air Force e abrir caminho para a invasão terrestre. O plano falhou. A contagem de perdas alemãs foi brutal. 1.887 aviões foram destruídos ou danificados. Desse total, 873 eram caças e 1.014 eram bombardeiros. Mas o prejuízo técnico não foi o pior golpe. 2.698 tripulantes morreram. No quadro da época, nota-se: estes não eram recrutas, eram pilotos veteranos, homens que voaram nas campanhas da Polônia e da França, profissionais insubstituíveis. Agora, imagine que nada disso aconteceu. Todos esses aviões e pilotos estariam disponíveis para a Frente Oriental em junho de 1941. Mas o desperdício de recursos continuou no sul. Ao ignorar o norte da África, o alto comando alemão preservaria divisões inteiras. O Afrika Korps começou com um contingente reduzido. Em fevereiro de 1941, a 5ª Divisão Ligeira desembarcou na Líbia. Em abril do mesmo ano, a 15ª Divisão Panzer se juntou ao grupo. Os registros mostram o crescimento das forças. Em agosto, a 5ª Divisão Ligeira foi renomeada como 21ª Divisão Panzer. Pouco depois, a 90ª Divisão de Infantaria Ligeira entrou no combate. Por que gastar tanto em um teatro secundário? Parecia uma estratégia de expansão, mas na prática foi um dreno de logística. Em 1942, o Reich mantinha de 3 a 4 divisões mecanizadas de elite no deserto, além das unidades italianas. Eram as melhores tropas da Alemanha. Soldados experientes sob o comando de Erwin Rommel, um dos generais mais competentes da Wehrmacht. Eles lutavam em um deserto escaldante a 2.000 quilômetros de distância do local onde a guerra realmente seria decidida. Ouro e sangue jogados na areia. Ouve-se o vento soprando nas dunas vazias. O esforço de guerra alemão estava dividido e a frente oriental aguardava. Não havia caminho de volta. A logística russa é um pesadelo. Milhares de toneladas de suprimentos atravessam o Mediterrâneo em navios alemães. Comboios carregados de combustível e munição chegam ao porto de Trípoli. Depois, caminhões transportam essa carga por centenas de quilômetros de deserto até a linha de frente. Todo esse recurso poderia estar no leste europeu. Sem declarar guerra aos Estados Unidos, o cenário muda. Não há bombardeiros americanos sobre as cidades alemãs, pelo menos não agora. A Luftwaffe não precisa recuar seus caças para missões de defesa interna. Canhões antiaéreos são retirados de Berlim e Hamburgo. Eles seguem diretamente para o fronte. A campanha de submarinos no Atlântico é cancelada. Isso poupa recursos gigantescos. As tripulações e os submersíveis recebem outras funções. A construção da muralha atlântica é interrompida. Não existem bueiros de concreto na costa francesa. No vídeo, nota-se, as praias da França permanecem vazias, sem fortificações. Onde esses recursos seriam usados? Na Rússia. Ao somar esses fatores, a Alemanha ganha entre 20% a 30% a mais de poder de combate para a Operação Barbarossa. São 1.900 aviões adicionais para suporte aéreo e ataque ao solo. 3 ou 4 divisões mecanizadas de elite deixam de ser enviadas para o norte da África. Elas reforçam o avanço terrestre. Milhares de toneladas de combustível e munição não são desperdiçadas na travessia do mar. Com essas vantagens, a invasão da União Soviética assume outro rosto. Mas qual seria o tamanho real desse impacto? Moscou. Dezembro de 1941. A temperatura cai para 30 graus negativos. Os alemães estão exaustos, mas, desta vez, eles possuem reservas. O ritmo da guerra acelerou. Não havia margem para erro. À primeira vista, um impasse no inverno, mas na prática, um cerco impossível de romper. Os eventos no campo de batalha mudam o destino do mundo. O Tribunal da História aguarda o próximo passo. 1941. No registro histórico, as tropas alemãs atingem a periferia de Moscou. Algumas unidades avançam até 15 quilômetros do centro. Soldados relatam que conseguem ver as torres do Kremlin através de binóculos, mas eles param ali. Por que o avanço travou? O Exército Vermelho lançou um contra-ataque maciço.
As linhas de suprimento alemãs estavam esticadas ao limite. As tropas estavam exaustas, sem roupas adequadas e congelando. O inverno soviético chegou com força total. A ofensiva perdeu o fôlego e foi empurrada para trás. Mas a realidade é que esta batalha foi decidida por margens mínimas. Comandantes alemães imploravam por reforços imediatos, pediam apenas mais algumas divisões e suporte aéreo extra. Neste cenário alternativo, eles recebem tudo o que pediram. Imagine as divisões que estavam na África operando na Rússia. Considere os esquadrões da Luftwaffe que lutaram sobre a Grã-Bretanha, agora posicionados no leste. Dezembro de 1941, nos arredores de Moscou. Com 30% a mais de poder de combate, a Alemanha não para. A Alemanha rompe as linhas. Moscou cai. Leningrado, início de 1942. Na nossa linha do tempo, a cidade suportou um cerco de 872 dias. Foi isolada, bombardeada e deixada para morrer de fome, mas nunca se rendeu. O cerco durou de setembro de 1941 até janeiro de 1944. Nesta versão da história, a situação muda. A Alemanha utiliza forças que historicamente estavam presas na frente ocidental e no deserto. Um ataque focado no início de 1942, usando divisões descansadas, destrói a resistência. Leningrado cai. O Cáucaso. Verão de 1942. Agora chegamos ao objetivo real da guerra: Baku e os campos de petróleo do Azerbaijão. Sem o combustível de Baku, a máquina de guerra soviética para de funcionar. No mapa, nota-se, a mancha escura do exército alemão avança sem obstáculos. Ouve-se o barulho de esteiras de tanques sobre o solo seco. O destino da União Soviética estava selado. Não havia mais margem para erro. 23.500.000 toneladas de petróleo. Esse foi o volume produzido em Baku apenas no ano de 1941. Durante todo o conflito, a região enviou 75 milhões de toneladas para os militares soviéticos. Por que Baku era o alvo principal? A resposta é simples. Sem esse combustível, a máquina de guerra de Stalin pararia completamente. Cerca de 70 a 75% de todo o petróleo soviético vinha do Cáucaso. 80% da gasolina e 90% dos óleos lubrificantes saíam de Baku. No mapa, a cidade era o coração do Exército Vermelho. Sem ela, os tanques não avançam, os aviões não decolam, os caminhões apodrecem nas estradas. A escala do consumo era absurda. Na Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho queimou 149 mil toneladas de combustível. A maior parte desse suprimento atravessou o Mar Cáspio vindo de Baku. As forças alemãs enfrentavam o problema inverso. Eles entraram na batalha com tanques parados por falta de diesel. Não havia reservas estratégicas. O comando alemão sabia que precisava do óleo soviético para vencer a guerra no longo prazo. 1942. A Alemanha lança a Operação Case Blue. O objetivo era direto: tomar os campos de petróleo do Cáucaso. Os soldados alemães alcançaram os arredores de Grozny. O cheiro de óleo estava próximo, mas eles nunca chegaram a Baku. O motivo foi a dispersão. As tropas alemãs estavam espalhadas por frentes demais, divisões inteiras foram enviadas para o norte da África. A Luftwaffe precisava manter caças na Alemanha para interceptar bombardeiros britânicos. O poder de ataque foi diluído. Agora, imagine um cenário diferente. Verão de 1942. Não há distrações na África, não há bombardeios massivos sobre as cidades alemãs. Hitler concentra 100% da força mecanizada em um único ponto. Com força total, a Wehrmacht avança sem interrupções. As defesas soviéticas em Grozny colapsam em poucos dias. A estrada para Baku fica aberta. Os campos de petróleo caem intactos nas mãos dos engenheiros alemães. Observe o mapa novamente. A linha de suprimento soviética foi cortada ao meio. O Exército Vermelho está isolado de sua única fonte real de energia. A história mudou. Final de 1942. Moscou caiu. O governo de Stalin fugiu para o leste, estabelecendo-se em Sverdlovsk, ou além dos Montes Urais. Leningrado também foi capturada. Toda a frente norte está sob controle alemão. O Cáucaso agora pertence ao Terceiro Reich. Isso significa que 23.500.000 toneladas de petróleo por ano abastecem os tanques da Wehrmacht, não mais os soviéticos. A Alemanha controla cada quilômetro quadrado a oeste dos Urais. Parecia a vitória total. Mas um detalhe começou a surgir.
algo que os generais alemães ignoraram completamente durante o planejamento da Operação Barbarossa. O que a Alemanha não previu? A resposta é simples: as fábricas desapareceram. Entre julho e novembro de 1941, enquanto os tanques alemães avançavam, a União Soviética executava uma operação logística sem precedentes. 1.523 fábricas foram desmontadas peça por peça. Complexos industriais inteiros foram carregados em trens e enviados para o leste. À primeira vista, a indústria russa estava morta, mas na prática, ela estava apenas mudando de endereço. No vídeo, nota-se a escala do movimento: milhares de vagões carregados com prensas hidráulicas e tornos mecânicos cruzando as estepes. Mais de 10 milhões de pessoas acompanharam esse deslocamento. Operários, engenheiros e suas famílias deixaram suas casas para trás. Cidades inteiras foram arrancadas do solo e replantadas no interior da Rússia. Eles ergueram essas fábricas em locais isolados como Sverdlovsk, Chelyabinsk e Nizhny Tagil, lugares que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, longe do alcance dos bombardeiros alemães. O trabalho não parou durante a viagem. Em muitos casos, as máquinas eram instaladas antes mesmo de as paredes dos galpões serem erguidas. O frio era intenso. O chão estava congelado. Havia um plano de contingência que os generais em Berlim nunca imaginaram. A guerra de aniquilação alemã atingiu o território, mas não destruiu a capacidade de produção. A ofensiva parou nos mapas, mas a produção acelerou no leste. Assim começou a segunda fase do conflito. 1.400 quilômetros. Essa era a distância exata entre Moscou e os Montes Urais. Para a inteligência alemã, o que existia além daquela linha era um mistério absoluto. Os generais de Hitler nunca tinham ouvido falar daquelas cidades. Eram alvos fora do alcance de qualquer bombardeiro da Luftwaffe. Por que essa Alemanha perdeu a guerra de exaustão? O comando nazista acreditava na superioridade técnica, mas os números contavam outra história. No ano de 1942, as fábricas soviéticas operavam em capacidade máxima. Naquele ano, a União Soviética fabricou 24.500 tanques. A Alemanha produziu apenas 9.300. No quadro geral, os soviéticos entregavam quase 3 vezes mais blindados que os alemães. A proporção era de 3 para 1. O cenário nos céus era idêntico. Em 1942, os soviéticos colocaram no ar 25.400 aeronaves. A produção alemã estagnou em 15.400 unidades. Mesmo controlando os recursos de quase toda a Europa ocupada, a Alemanha estava sendo superada. E essa diferença aumentava a cada mês. O espaço geográfico tornou-se o maior inimigo da Wehrmacht. A logística alemã já estava em colapso nos arredores de Moscou. As linhas de suprimento cruzavam quilômetros de infraestrutura russa completamente destruída. No terreno, nota-se um detalhe técnico fatal. Os trilhos soviéticos tinham uma bitola diferente dos trens alemães. Nada se encaixava. Nas estradas, o cenário era de paralisia. Durante a primavera e o outono, o solo se transformava em um mar de lama espessa. Mesmo se Moscou caísse, a guerra não terminaria. Mesmo se o Cáucaso fosse capturado, as chaminés das fábricas nos Urais continuariam fumegando. A produção russa era incessante. Enquanto isso, os exércitos soviéticos se reorganizavam além do rio Volga. A estratégia era clara. O Exército Vermelho trocava território por tempo. Eles atraíam as divisões alemãs para o centro de um território sem fim. Não havia mais caminho de volta. O exército de Hitler estava sendo engolido pelo mapa. 1942. A Alemanha atinge o limite geográfico. O exército de Hitler consegue montar linhas de defesa em Moscou e no Cáucaso, mas o avanço para o leste trava. As distâncias são vastas demais. A logística alemã entra em colapso. O controle é apenas territorial. O Reich domina as áreas mais populosas da União Soviética, mas a guerra continua sem decisão. Surge então uma pergunta crucial. Poderia a União Soviética expulsar os alemães? Mesmo com as fábricas operando a todo vapor além dos Montes Urais, a resposta não é óbvia. Falta um elemento determinante, algo que, na história real, mudou o destino do mundo. 11 de dezembro de 1941. Apenas 4 dias após o ataque a Pearl Harbor, Adolf Hitler declara guerra aos Estados Unidos. É uma decisão estratégica catastrófica.
Hitler incluiu uma nação com 10 vezes a sua capacidade industrial na lista de inimigos. Mas, neste cenário alternativo, isso não ocorre. Não existe declaração de guerra. Os americanos não entram no teatro de operações europeu. E o mais importante, não há o Lend-Lease. O programa de ajuda dos Estados Unidos aos soviéticos desaparece. O que isso significa na prática? Caminhões. À primeira vista, o foco são as armas, mas na prática, o motor da guerra são os transportes. Este é o fator crítico ignorado por muitos. Durante o conflito real, os Estados Unidos enviaram 427.284 caminhões para a União Soviética. No vídeo da época, observam-se frotas intermináveis desembarcando nos portos, mais de 400 mil unidades de transporte pesado. Por que esse número é vital? Sem esses veículos, a mobilidade russa morre. A União Soviética era capaz de fabricar tanques. As usinas instaladas além dos Urais produziam o modelo T-34 sem parar. O som das esteiras de aço era constante, mas um tanque parado não vence batalhas. É preciso combustível, munição e comida. Sem os caminhões americanos, o exército soviético fica cego e lento. A logística de suprimentos simplesmente deixa de existir. Não havia margem para erro. Os eventos aceleraram para um impasse mortal. A máquina de guerra russa estava armada, mas não tinha como se mover. Assim, o conflito se estabilizou em um equilíbrio sangrento. 400 mil caminhões. Esse foi o número de veículos que os Estados Unidos enviaram para a União Soviética. No início da guerra, a produção de caminhões soviéticos era mínima. A indústria local mal conseguia suprir as necessidades básicas de logística. Como o Exército Vermelho conseguiu avançar tanto? A resposta não estava nas fábricas russas. A resposta estava nos portos de desembarque. Os caminhões americanos mudaram o rumo do conflito. Modelos da Studebaker, Dodge e GMC começaram a chegar em massa. Eram veículos robustos, confiáveis e projetados especificamente para o uso militar pesado. Em 1944, cerca de 70% de todos os veículos do Exército Vermelho eram importados. A grande maioria vinha das linhas de montagem dos Estados Unidos. Os soldados soviéticos deram um apelido ao caminhão da Studebaker, Studa. No campo de batalha, observa-se, o Studa fazia de tudo. Ele transportava mantimentos, carregava feridos e rebocava canhões pesados através da lama. Mas o uso mais letal foi outro. O Studa tornou-se a plataforma padrão para os lançadores de foguetes Katyusha. Aqueles famosos sistemas de artilharia soviéticos que aterrorizavam os alemães. Em 1944 e 1945, a maior parte deles rodava sobre chassis de caminhões americanos. À primeira vista, uma arma puramente russa, mas na prática, uma máquina híbrida dependente da engenharia de Detroit. Esses veículos carregavam as munições soviéticas até a linha de frente. Eles moviam divisões inteiras de infantaria em tempo recorde. Eles transportavam combustível e comida por milhares de quilômetros de terra batida. Foi essa mobilidade que permitiu ao Exército Vermelho realizar operações ofensivas em distâncias vastas. Sem esses caminhões, a logística soviética entraria em colapso total. As tropas ficariam isoladas, a artilharia ficaria sem munição. O avanço pararia no meio do caminho. O Exército Vermelho tinha os soldados, mas os Estados Unidos forneceram as rodas. Assim, a máquina de guerra russa ganhou velocidade.